Vou te pedir para te ficar até o final desse vídeo, porque esse vai ser o melhor vídeo do canal. Se tu é da área de desenvolvimento, seja no próprio desenvolvimento ou teste, fica até o final para te aprender a fazer testes unitários ou testes de sistema com os melhores dados possíveis. Se tu não faz a menor ideia de quem eu seja, nunca viu esse canal, fica aí também, porque vai valer a pena no final. Então, indo aqui para a segunda parte do capítulo 4 do sílabas, a gente tem as técnicas de teste caixa preta. A primeira delas é o particionamento de equivalência. O particionamento de equivalência divide os dados em partições, também conhecidas como classes de equivalência, de tal forma que todos os membros de uma determinada partição devem ser processados da mesma maneira. Existem partições de equivalência para valores válidos e inválidos. Valores válidos são valores que devem ser aceitos pelo componente ou sistema. Então, se eu tiver um sistema que eu permita apenas a entrada de pessoas maiores de idade, valores válidos para o meu sistema são valores igual a 18 ou superior. Valores inválidos são valores que devem ser rejeitados pelo componente ou sistema. Então, valores inválidos para esse meu sistema seria 17 anos, né, o número 17 ou menos. Valores válidos. Uma partição de equivalência contendo valores válidos é chamada de partição de equivalência válida, e uma partição de equivalência contendo valores inválidos é chamada de partição de equivalência inválida. Então, o que acontece? Nesse meu sistema, que só permite a entrada de maiores de idade, seria algo mais ou menos assim. If idade maior ou igual a 18, então entra. Else não entra. E aí eu tenho as minhas partições. Eu tenho uma partição válida, que é de 18 anos ou mais, então ela compreende os valores 18, 19, 20, 47, enfim, qualquer valor a partir de 18, incluindo 18, é um valor válido, faz parte de uma partição válida. E qualquer valor inferior a 18, que vai cair aqui no meu else, né, no tu não entra, faz parte de uma partição inválida. Então, compreende o valor 17, 16, 15, 5, qualquer valor inferior ali a 18. Então, se eu fosse testar esse código, ou até mesmo testar o meu sistema, eu ia ter dois casos de testes. Eu ia selecionar um valor da minha partição válida, por exemplo, o 20, e aí eu ia cair nesse if, 20 maior ou igual a 18, sim, então eu ia entrar no sistema. E ia selecionar um valor da minha partição inválida, por exemplo, 15. 15 maior ou igual a 18? Não, então cai no meu else e não entra no sistema. Então, nesse exemplo, eu teria dois casos de teste, né? Eu não precisaria testar, fazer mais do que dois testes utilizando essa técnica. O que ele me diz? Me diz que todos os membros de uma partição devem ser processados da mesma maneira. O que isso quer me dizer? Que eu não preciso testar mais do que um valor de cada partição. Por quê? Se eu testar o 15, o 16, o 17, todo mundo cai nesse if aqui cai no else, na verdade, né? No else, né, eu verifico, é negativo para essa condição, né? Idade menor ou igual a 18, o 15, o 16, o 17, o 13, todos são menor ou igual a 18, vão cair no else. Então, eu não preciso fazer 5 testes aqui de valores inválidos para testar meu sistema. Eu faço só eu elejo um representante dessa partição para testar essa condição. A mesma coisa dos valores válidos. Eu não vou testar o 18, o 19, o 20, o 47, o 52. Vou pegar só o 52 ali e ele já vai cair nesse meu if e vai entrar no sistema. Então,
Os melhores valores para eu testar numa partição de equivalência, nesse caso aqui, seriam 2 casos de testes, um de cada partição. Agora, complicando um pouco mais o meu sistema, digamos que eu não quero testar só a idade superior a 18. Eu também não quero permitir que as pessoas entrem com uma idade que ninguém tem, sei lá, tipo 300 anos. Então eu vou colocar um limite superior à minha idade. Se a pessoa tiver 120 anos ou mais, ela não entra no meu sistema. Então essa vai ser a minha nova condição. Né? Imagino que ninguém vai ter mais do que 120 anos entrando no meu sistema, então eu coloco que se for o valor de 120 para cima também não entra. Então eu vou ter um código mais ou menos assim. If idade maior ou igual a 18 e idade menor ou igual a 120, entra. Else, não entra. Nesse caso aqui, agora a minha partição válida ela modificou um pouco. Antes a minha partição válida era do 18, era qualquer valor acima de 18, incluindo 18. Agora a minha partição válida, ela compreende o valor, o intervalo do 18 ao 120. Ou seja, o 18, o 19, o 52, o 119, o 120, todos agora esses valores fazem parte da minha partição válida. E aí, eu continuo com aquela minha partição inválida, que é dos valores inferiores a 18, 17, 16, o 15, o 5. Só que eu tenho mais uma partição inválida, que são os valores superiores a 120. E aí eu vou ter o 121, o 122, o 300. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 partições de equivalência. Então, aqui eu vou ter 3 casos de teste. Quando eu tenho um intervalo entre 2 números, eu tenho 3 casos de teste sempre. Então, eu tenho que testar um representante da minha classe mais baixa, que seria 17 ou menos, da minha classe válida, que seria do 18 ao 120, e da minha classe inválida superior, que seria do 121 em diante. Então, eu tenho que escolher um representante de cada um desses itens. Outra informação importante que o sílabus me dá. Quando partições de equivalência inválidas são usadas em casos de testes, elas devem ser testadas individualmente, ou seja, não podem ser combinadas com outras partições de equivalência inválidas, para garantir que as falhas não sejam mascaradas. Falhas podem ser mascaradas quando várias falhas ocorrem ao mesmo tempo, mas apenas uma é visível, fazendo com que as outras falhas não sejam detectadas. De tudo isso aqui, o que ele quer me dizer na realidade? Que se eu testar... tem o válido e o inválido. Vou testar, então, um válido e um inválido, porque, né? O que acontece? Se eu testar vou testar um inválido, 16, por exemplo. If idade menor ou igual a... If 16 é maior ou igual a 18? Não é, cai no else. Testei uma inválida, ok. Vou testar uma válida, o 18. If 18 maior ou igual a 18? É igual, né? E 18 menor ou igual a 120? É. Então ele entra. Testei já uma situação que ele entra ou que ele não entra, fechou. O que acontece? Na realidade, tu não testou. Porque tu não validou essa situação aqui. Tu acabou não validando essa partição superior. Tu validou, pode ser que tu tenha uma falha aqui nessa parte do código e tu não tá cobrindo, porque tu não tá entrando com um valor que superior a 120. Então, se tu tiver uma falha de operador, por exemplo, tu nunca vai detectar. Então, tem que testar. Tu pode... se tu quiser ter 100% de cobertura, tu tem que testar todas as partições. E mesmo que, se tiver mais de uma partição inválida, tu vai ter que testar elas separadamente, não agrupado. Para obter uma cobertura de 100% com essa técnica, os casos de testes devem cobrir todas as partições identificadas.
incluindo partições inválidas, usando no mínimo um valor de cada partição. A cobertura é medida como o número de partições de equivalência testadas por pelo menos um valor, dividido pelo número total de partições de equivalência identificadas, normalmente expressos com a porcentagem. Então, o que ele quer me dizer? Aqui nesse caso que eu tenho 3 partições, se eu fizer 3 casos de teste, né, assumindo que eu pegue um valor dentro de cada partição, eu tenho 100% de cobertura. Se eu testar apenas uma das partições inválidas e uma válida, eu vou ter aí 66,66% de cobertura. Vai ter faltado 33,33%. Então, é basicamente isso que ele está me dizendo. Que é assim que eu vou medir a minha cobertura. O particionamento de equivalência é aplicado em todos os níveis de teste. Então, eu posso aplicar num teste unitário, né? Já projeto teste selecionando esses melhores valores, um de cada partição, no próprio teste de sistema. Eu achei mais difícil de pensar um exemplo de teste de integração. Fiquei tentando imaginar uma situação em que se encaixaria. Aí eu pensei que talvez se numa integração de sistema, se o meu sistema que eu estou enviando um valor para um sistema, se eu estou enviando um valor para um outro sistema e esse outro sistema espera um intervalo de valores. Aí eu informar um valor abaixo do intervalo, dentro do intervalo e acima do intervalo. Não sei se seria isso. Imagino que seria algo nesse sentido para usar no nível de integração. Agora a gente vai para a melhor técnica do mundo, que é a análise de valor limite. A análise de valor limite é uma extensão do particionamento de equivalência, mas só pode ser usada quando a partição é ordenada consistindo em dados numéricos ou sequenciais. Os valores mínimo e máximo, ou primeiro e último valores, de uma partição são os seus valores limites. Então, o que acontece? Aqui, os valores mínimos e máximos na minha partição válida, o mínimo é 18 e o máximo é 120. Então, além de utilizar esses valores de limite, eu vou usar um anterior, que no caso vai ser o 17, e um superior. Por quê? Porque aqui é mais provável que eu vá encontrar uma falha. Por que é mais provável que eu vá encontrar uma falha? Digamos que, em um erro muito comum de programação, às vezes pode ser falta de atenção, às vezes pode ser uma especificação que não está bem clara. Por exemplo, se lá na minha especificação falasse que o sistema é para maior de idade e pessoas até 120 anos. Aí tu pensa, até 120 anos inclusive 120, ou até 120 anos seria até 119 anos? Tu fica meio na dúvida. Então, digamos que o desenvolvedor ficou na dúvida, interpretou que era até 119 anos. Então, o que ele fez? Ele pegou e colocou que a idade deve ser menor que 120 e não menor ou igual a 120. Aí, quando eu fui testar, eu interpretei que seria menor ou igual a 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar justamente o 120. E o resultado que eu espero é que com 120 anos eu consiga acessar o sistema. Então, quando eu entrar no 120, eu vou esperar cair dentro do if. Só que como não tenho sinal de igual, eu vou cair no else. E aí, aqui eu identifiquei uma falha. Então, eu usando os valores limites, eles são os melhores candidatos, os melhores números que eu posso eleger dentro de cada partição. Então, eu sempre vou pegar os valores limites. Na partição inválida, eu vou pegar, na partição inválida superior, eu pego 17, da minha partição válida, eu pego 18 e o 120, e da minha partição inválida superior, eu pego 121. Tem ainda algumas variações para essa técnica, e isso também está no syllabus,
que além de eles pegarem o valor anterior, eles pegam da partição válida, eles pegam também o valor superior. Então, eu teria, em vez de ter 4 casos de teste, usando a variação dessa técnica, eu teria 6 casos de teste. Além de pegar o 120 e 121, eu ia pegar o 119 também. Além de pegar o 18, o 17 e o 18, eu ia pegar o 19 também. Então, tem essa variação. Mas no simulado, ele está usando 4 casos de testes para valor limite, né, e não 6. Mas é importante saber que tem essa variação. Na prática, é melhor pegar 6 casos, né, já fica uma cobertura maior. Então, seria para a gente identificar qualquer falha em operadores, né, esquecer um sinal. Essa do menor ou igual, ser menor ou maior ou igual, ser só maior é um clássico, mas poderia ser um operador trocado, em vez de maior ser menor ou ser igual. Isso vai fazer com que eu não entre no sistema quando deveria entrar e eu entre quando não deveria. Enfim, vai ocasionar uma falha. Então, usar os valores de limites é a melhor opção. Agora eu vou te mostrar uma situação que impactou a minha vida. uma situação real de erro de análise de valor limite que fez com que eu tivesse que pagar a mais por um boleto. O que acontece? Eu fui pagar um boleto que tinha vencido em 14/6. Deixa eu ver se dá pra... se eu consigo focar na câmera e mostrar. 14/6. Será que foca? Não sei se vai focar, mas se não focar, acredita em mim que é 14/6. E aí esse boleto me diz o seguinte: juros por dia de atraso, 0,22 centavos. Após 24/6, multa de 9,04 centavos. Ou seja, eu podia pagar, se eu fosse pagar essa conta atrasada, eu podia pagar ela apenas com juros até o dia 24 e após o dia 24, além dos juros, eu ia ter que pagar uma multa. Então, essa é a minha regra de negócio. Então, eu sei que do dia 15 ao 24 eu pagaria 0,22 de juros ao dia. Só que, então, eu fui pagar essa conta justamente no dia 24. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Fui pagar no dia 24. A data de pagamento é o dia 24. Então, o que tinha que me cobrar? O correto seria que fosse cobrado R$2,20 de juro. Só que eu estava bem preocupada, porque eu estava numa data limite. Eu tinha aí um limite de 15 a 24 e eu estava bem no limite, bem no 24. E aí eu já fui com isso na cabeça no banco, né? E quando me cobraram os juros de 22 centavos ao dia, né? Mais a multa. Só que eu tava dentro da data limite. E aí, o que acontece? Aí eu fiz aqui um código meio cagado aqui pra representar essa situação, que é o seguinte. Coloquei assim, eu declarei lá uma variável dia do vencimento igual a 14 e eu declarei outra variável dia limite, que é o dia do vencimento mais 10, que seria 24, que era até a data que eu tinha para pagar só com os juros, mas sem multa. Então, eu tenho 3 situações aqui. Eu tenho a primeira situação, em que seria que caso eu tivesse pago essa conta dentro do vencimento dela, até o dia 14 ou no dia 14. Digamos que se fosse dia 14, aí o que ia acontecer? If, dia do pagamento.
14. Menor ou igual ao dia do vencimento, 14? Sim. Então, juros igual a false e multa igual a false. Isso aqui seria se eu tivesse pago dentro da data de vencimento. Só que não, só que eu fui pagar na data limite para pagar sem multa, mas com juros, que era o dia 24. Então, eu botei aqui um else if. Dia do pagamento maior que dia do vencimento e dia do pagamento menor ou igual ao dia limite. Ou seja, usando meu exemplo, dia do pagamento 24 maior que dia do vencimento 14, sim. E 24 menor ou igual ao dia limite 24, sim. Então, o que seria correto? Juros igual a true e multa igual a false. Só que eu não... E aí, por último, eu tenho lá um else, ou seja, se não é menor ou igual ao dia do vencimento e nem tá até 10 dias após o dia do vencimento, eu caio no meu else e aí eu vou ter os juros igual a true e a multa igual a true. Só que por algum motivo eu deveria ter caído aqui no else if, mas eu caí no else. Então, qual o motivo que eu caí no else? Porque não usaram análise de valor limite. Aqui, dia do pagamento maior ou igual, dia limite, esqueceram este igual. Não usaram a droga da análise de valor limite. E aí eu tive que me incomodar, enfim, tive que pedir estorno, que o banco não podia fazer nada. Então, isso aqui muda a tua vida, tu saber isso. E aí, se tu é testador, tu pega na mão do teu programador e ensina pra ele isso aqui é vida, isso aqui vai mudar a vida dele quando ele fizer testes unitários usando os valores limites, vai mudar a tua vida quando for testar esse sistema, quando for usar o sistema dos outros, tu já sabe que é cagado. Eu, quando vou tirar um extrato do banco, vou colocar um intervalo de datas, ou enfim, qualquer coisa que eu preciso de um intervalo de datas, em vez de colocar, se eu quero um extrato da data de hoje, em vez de eu colocar data inicial e final hoje, eu sempre coloco um dia antes a data inicial e um dia depois a data final, porque eu já sei do problema do valor limite. Então assim, isso impacta direta é o nosso dia a dia. Às vezes tu paga uma porcaria dessa e nem se dá conta, sabe? Se tu não tá ligado, tu... quanto que deu aí? Tá, sei que tô pagando com atraso, sei que eu vou pagar um pouco a mais, mas tu pagou um negócio que tu não tinha que pagar. Então... eu fico até emocionada. Entende? Porque como isso impacta na tua vida.